Existem muitas coisas naturais no mundo das quais as pessoas têm todo o direito de ter medo. E uma delas são os buracos de afundamento, conhecidos como dolinas. A ironia é que esses buracos podem se formar em praticamente qualquer lugar que tenha solo, pois geralmente surgem de uma série de eventos que ocorrem abaixo da superfície, expandindo-se de forma tão rápida que é chocante o quão rápido as coisas podem desmoronar. É natural se perguntar o que acontece depois que uma dolina se forma e o que há no fundo delas. Acredite ou não, algumas pessoas já investigaram isso e descobriram respostas surpreendentes. Com isso em mente, aqui estão 20 coisas estranhas que cientistas encontraram em dolinas. Número 1. O gigante buraco karst. Ao olhar para uma dolina, alguns podem pensar: por que deveríamos nos importar com o que há no fundo de um buraco desses? A resposta é que encontrar o fundo de uma dolina pode revelar muito sobre como ela foi formada, sem mencionar há quanto tempo ela está lá. O tempo pode ser um fator curioso quando se trata de crescimento natural. Para provar isso, basta voltar para 2022, na China, quando cientistas exploraram uma enorme dolina e encontraram uma floresta pré-histórica. Para dar uma ideia do tamanho, a dolina tem mais de 30 metros de profundidade e é tão larga quanto alguns campos de futebol. Foi descoberta por exploradores de cavernas perto de uma vila, e o que pode surpreender é que essa área, assim como outras partes da China, possui uma topografia kárstica especial que permite a formação de dolinas em vários tamanhos, até mesmo aquelas com menos de 1 metro de diâmetro. Além disso, há cerca de 30 dolinas desse tamanho na China, e ao observar a área ao redor dessa dolina em particular, é inevitável se perguntar como ela surgiu. Afinal, está em uma área montanhosa e parece ter engolido uma enorme parte de um pico montanhoso. Para ela chegar tão fundo no solo e ser capaz de abrigar uma floresta, isso definitivamente não é algo que se vê todo dia. Igualmente importante é notar que essa floresta é pré-histórica, o que significa que a dolina é muito mais antiga do que a humanidade e tem cultivado essa densa vegetação por um bom tempo. Segundo os cientistas que a estudaram, as árvores são muito altas, provando que, por mais improvável que pareça, a dolina é um ecossistema viável para a vida. Número 2. Dolina encontra vulcão. No início deste vídeo, dissemos especificamente que buracos de afundamento podem aparecer em qualquer lugar, e realmente quero dizer isso. Basta que as condições certas estejam presentes para que ele se forme, e ele surgirá do nada, não importa se é em uma cidade ou em uma fazenda. Foi o que aconteceu na Nova Zelândia, em 2018, onde uma dolina de cerca de 20 metros de profundidade e 200 metros de diâmetro se formou, mostrando que esses buracos não precisam se conformar a uma dimensão específica. Tudo depende das condições ao redor que determinam o quão grande ele fica. Mas o que diferenciou essa dolina em particular das outras é que quando os cientistas investigaram o que havia no fundo do buraco, eles encontraram um vulcão. Para ser claro, esse vulcão não estava ativo, e os fazendeiros não estavam em nenhum tipo de perigo. O vulcão em si tinha 60 mil anos e havia formado uma cratera considerável que eventualmente foi coberta por calcário e outros elementos naturais até se tornar uma área de cultivo. Quanto à formação da dolina, os cientistas acreditam que foi o calcário que cedeu após milhares de anos de chuva e erosão, desgastando-o até que tudo se abrisse. Descobrir que um desastre natural potencial estava escondido dentro de outro é bastante interessante, além de destacar como a natureza sempre tem uma surpresa ou duas guardadas para nós, quando menos esperamos. Estudando a cratera do vulcão, os cientistas poderiam aprender mais sobre a área no passado, o que poderia fornecer mais insights sobre a probabilidade de mais dolinas surgirem nessa parte da Nova Zelândia. E quanto aos fazendeiros cuja terra foi aberta pela dolina? Eles simplesmente cercaram o buraco. Bastante esperto, realmente. Número 3. Crânios alongados. Algo que precisa ser dito sobre as dolinas é que nem todas estão acima do solo. Existem muitas que ocorrem em águas ao redor do mundo, e algumas acabam inundadas, precisando ser exploradas por mergulhadores. Foi o caso de um sumidouro ou dolina natural, no México, em 2014. A caverna é conhecida como Saak Alme, localizada na península de Yucatán. Os moradores locais sabiam da existência do sumidouro, mas não se arriscavam a chegar perto. Isso porque sabiam que os antigos maias usavam áreas subterrâneas como aquela, inundadas ou não, para vários tipos de sacrifícios aos seus deuses.
E certamente os moradores estavam certos. Quando mergulhadores desceram cerca de 20 metros, encontraram cavernas que claramente haviam sido usadas por pessoas há muito tempo. Elas estavam cheias de ossos humanos, evidenciando que sacrifícios foram cometidos ali. Mas não foi o único tipo de descoberta macabra. Além desses ossos, também encontraram crânios alongados. Não no estilo de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, mas como uma prática genuína dos maias. Esses crânios eram alongados como parte de um antigo costume que envolvia achatamento da cabeça das pessoas durante a infância, o que é assustador de todas as maneiras possíveis. Ainda mais terrível é o fato de que ninguém sabe exatamente por que os maias faziam isso ou por que especificamente faziam em crianças. Igualmente arrepiante é a crença de que algumas das pessoas deixadas para morrer ali poderiam ter sido vítimas de pragas. Elas eram enviadas para os sumidouros para morrerem, evitando assim a propagação das doenças que carregavam. E você pensava que as dolinas eram apenas lugares onde coisas naturais acabavam caindo. Na verdade, as pessoas também jogavam corpos lá, aparentemente. Número 4. O Grande Buraco Azul. Este buraco de afundamento, conhecido como o Grande Buraco Azul, é mais uma dolina submersa que você pode encontrar em Belize. É importante destacar que essas dolinas não são apenas locais de interesse científico. Elas também são pontos de atração para mergulhadores que querem testar suas habilidades. Lugares como este são perfeitos para mergulhadores livres e outros que simplesmente buscam um local único para mergulhar. Quando você olha para o buraco de cima, vai notar que ele tem uma coloração azul diferente da água ao redor, o que deixa claro que se trata de uma dolina legítima. Apesar de existir há bastante tempo, os cientistas só chegaram ao fundo do Grande Buraco Azul em 2018. Quando desceram, encontraram formas de vida inesperadas. A expedição, que foi financiada pelo bilionário Richard Branson, se propunha a descer no buraco para criar um mapa tridimensional do local. Durante a descida, eles avistaram tartarugas marinhas, tubarões recife e corais gigantes e coloridos. No entanto, ao chegarem a cerca de 90 metros de profundidade, a vida começou a diminuir. Logo perceberam o motivo. Havia uma camada de sulfeto de hidrogênio que tinha matado praticamente tudo que entrou em contato com ela. Infelizmente, isso incluía alguns mergulhadores cujos corpos foram encontrados no fundo. As autoridades locais foram alertadas e os corpos foram recuperados. Eles também encontraram provas de que, muito antes de ser uma dolina, o local era um sistema de cavernas que provavelmente abrigou várias formas de vida pré-históricas antes de ser inundado. Arguivelmente, a pior parte foi encontrar lixo humano no fundo da dolina, provando que o descarte de resíduos humanos chega a todo lugar, até mesmo em uma área única como essa. Número 5. Uma espécie perdida. Agora vamos voltar à China para dar uma olhada na dolina de Yunnan, explorada em 2021. O que encontraram imediatamente mudou o que pensavam sobre a estrutura. Assim como a primeira dolina mencionada, havia uma área natural muito vibrante dentro dela, o que já seria impressionante por si só. Mas logo perceberam que, devido à natureza isolada da dolina em comparação com o resto do mundo, ela conseguiu abrigar e manter vivas várias plantas e animais que não eram vistos há muito tempo. Por exemplo, encontraram uma criatura que não era vista desde 1893. Pense nisso por um momento e veja como destaca a incrível capacidade da vida de perdurar em um lugar onde não se espera que floresça. Obviamente, isso levou os cientistas a se perguntarem quais outras espécies poderiam existir em outras dolinas da região. E desde então, acredito que eles têm estudado essas áreas de perto. É incrível que um lugar como uma dolina possa servir como um local onde a vida é preservada, longe dos efeitos da humanidade e do restante do mundo. Isso é algo a se considerar para o futuro, à medida que as coisas continuam a ficar complicadas. Número 6. A porta para o inferno. Este é facilmente um dos tópicos mais interessantes desta lista. A porta para o inferno é um tipo especial de dolina que foi criada pelo homem, ou assim dizem as histórias. E a verdadeira natureza da cratera e como ela se formou é aparentemente confidencial. Mas os detalhes são simples o suficiente para entender o que aconteceu. Esta cratera está localizada no Turcomenistão e tempos atrás era controlada pela União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas descobriu depósitos de gás natural na área,
Então tentaram perfurar para extrair o gás, o que é bem básico. No entanto, enquanto perfuravam, a cratera desabou e o gás natural começou a vazar. Isso podia ser perigoso, então decidiram atear fogo na cratera para queimar o gás até que se esgotasse. Acredite ou não, é assim que esse tipo de coisa deveria funcionar. Só que o fósforo foi aceso nos anos 1980 e está queimando até hoje. Isso mesmo, a cratera ainda está em chamas todos esses anos depois, o que fez dela um destino turístico épico para o país. Acidentes felizes, não é mesmo? Número 7. Dolina da Fazenda de Laticínios. Se você ainda não acredita quando eu digo que dolinas podem ser encontradas em qualquer lugar e que podem ter praticamente qualquer forma e tamanho, basta ir para a Austrália, na Fazenda de Laticínios de Trevor Ashby, para ver a verdade. Do nível do solo, tudo parece normal nesse lugar, como qualquer outra fazenda de laticínios. No entanto, há um buraco em que as pessoas podem descer, com tamanho suficiente para caber uma pessoa e seus equipamentos. Uma vez ultrapassada essa entrada, basicamente entram em um poço sem fundo. É verdade, e quando as pessoas souberam da existência dessa dolina, muitos mergulhadores se interessaram em descer para ver o que havia no fundo. Isso pode parecer estranho, mas há mergulhadores que vivem para a aventura e querem explorar várias dolinas ao redor do mundo para descobrir o que há dentro delas, como se formaram e quais maravilhas podem encontrar. O próprio fazendeiro, que é dono da dolina, fica feliz em receber mergulhadores, até afirmando que é o mais próximo que se pode chegar do espaço sideral. Essa é uma forma interessante de olhar para isso, pois dependendo do tamanho e do conteúdo, pode ser de fato um mundo totalmente diferente. Número 8. Dolina de Louisiana. Até agora mostrei a vocês o que pode ser facilmente definido como o resultado de uma dolina, e isso faz parte do que esta lista é. Mas tenho a sensação de que alguns de vocês ainda não entenderam completamente o quão perigosas essas dolinas podem ser, especialmente quando estão em sua fase de rápida expansão. Para ajudar com isso, deixe-me mostrar uma dolina muito especial da Louisiana, nos Estados Unidos. Conhecida como Dolina de Bayou Corne, ela se estende por cerca de 24 acres. Tudo começou quando uma mina de sal abandonada teve uma parede rompida, que acabou inundada com água, afetando toda a massa de terra ao redor. Quando a dolina realmente se abriu, as árvores próximas foram literalmente sugadas para dentro do buraco. E não eram árvores pequenas, eram enormes, o que tornava seu desaparecimento na água ainda mais impressionante. É possível que a dolina continue crescendo, o que é assustador de várias maneiras. Número 9. Dolina do Vale do Grande Rift. Se você achou o último vídeo um pouco perturbador, eu tenho outro para você direto do Quênia com o mesmo nível de surpresa chocante sobre como as coisas podem ir de mal a pior rapidamente. Neste caso, o Vale do Grande Rift africano é um lugar que reside sobre a placa africana, que está se separando, causando a formação de diversos buracos. Um deles você pode ver aqui, formado após fortes chuvas que abriram uma grande fissura. Apesar de ser pequeno, ele absorve tudo ao seu redor sem nenhuma misericórdia ou pausa. Começa com água, o que é fácil de imaginar, mas depois a terra ao redor, incluindo vastas áreas de grama, de repente desmoronam sobre si mesmas e desaparecem de vista. As pessoas que assistem a isso ficam absolutamente impressionadas, e não é difícil entender o porquê. Essa é uma dolina pequena, mas com um impacto gigantesco na área ao seu redor. Agora, imagine se ela fosse ainda maior. Número 10. Dolina dos Jacarés. Agora vamos mudar um pouco o foco e não falar sobre o que foi encontrado dentro de uma dolina, mas sim o que foi encontrado em cima de uma. Esta dolina, conhecida como Deep Hole, está localizada na Flórida, e isso já deve acender alguns sinais de alerta. Mas não se preocupe, as pessoas não estão fazendo nada perigoso nesta dolina. Na verdade, vou falar sobre como esta dolina se tornou um ponto de encontro popular para jacarés. Eles se reúnem lá aos montes, enchendo a dolina com seus pares. Em seu auge podem ser encontrados mais de 200 jacarés nesta área aquática. Por que eles se reúnem lá? Quem pode dizer? São jacarés da Flórida, e eles têm uma forma de pensar bem diferente do resto de nós. Igualmente hilário é o fato de que esse local se tornou uma atração turística, o que é bem típico dos humanos. Mas não se preocupe, os turistas não podem chegar perto dos jacarés, e mesmo se pudessem, não durariam muito. Número 11. O Buraco Negro.
Embora a última história sobre Dolinas tenha sido engraçada, é uma das poucas que podem ser tratadas dessa forma. Em 2022, no Chile, eles tiveram uma experiência aterrorizante com uma Dolina quando uma enorme apareceu do nada perto de uma mina. Ninguém sabia de sua existência até ser avistada pela primeira vez. O buraco tinha quase 30 metros de largura e foi apelidado de buraco negro, devido à escuridão que exibe nas fotos tiradas de cima. O verdadeiro terror aqui é que, se houvesse pessoas ou construções na área, elas teriam sido consumidas sem hesitação. Acredita-se que a mina próxima tenha sido a causa, o que é bem possível, ou pode ter sido apenas o resultado de um evento natural. Número 12, carro clássico. 2020 foi um ano horrível para muitas pessoas por várias razões. Agora, imagine lidar com todas essas coisas e, de repente, uma Dolina se abrir em sua vizinhança em Dakota do Sul. Foi exatamente isso que aconteceu, causando a evacuação de diversas casas que foram sugadas para o fundo da Dolina misteriosa. Quando tudo foi estabilizado e as pessoas desceram no buraco, encontraram um carro clássico entre os destroços. Claramente alguém era dono daquele carro, e o fato de ele ter acabado no fundo da Dolina, onde poderia ter sido salvo ou restaurado, é realmente trágico. Alguém amava aquele carro e, sem culpa própria, teve ele levado embora. Número 13. Dolina da Fazenda Mexicana. Como eu disse ao longo do vídeo, as dolinas são traiçoeiras, podendo surgir do nada e em qualquer lugar onde as condições certas estejam presentes, como nesta fazenda perto de Puebla, no México. A família de agricultores que vivia ali não fazia ideia de que o mundo deles estava prestes a mudar, e então o buraco começou a se formar. Quando apareceu, as pessoas pensaram que estavam sentindo um terremoto, mas era algo bem pior. De repente, um buraco gigante de cerca de 10 metros de largura surgiu em suas terras, e ainda estava crescendo. As autoridades chegaram para tentar isolar a área, e a casa da família teve que ser abandonada para evitar que fosse consumida pelo buraco. Ironia das ironias, algumas pessoas viram nisso uma oportunidade de exploração turística, montando áreas onde as pessoas podiam pagar para ver a Dolina ou comprar lanches enquanto observavam. Isso é o clássico capitalismo em ação. Número 14. Dolina do Parque Lone Elk. Agora vamos para St. Louis, onde uma dolina em um lago artificial causou muitos problemas tanto para as pessoas quanto para os animais na área circundante. O local, conhecido como Lone Elk Park, era um lago de calcário que, como você já deve ter imaginado, sofreu um colapso, formando uma dolina em parte dele. Quando a dolina se abriu, tudo o que estava dentro, desde a água até os peixes, foi sugado para o buraco e simplesmente desapareceu. Embora o lago inteiro não tenha sido absorvido devido à inclinação e topografia do local, a dolina ainda tirou uma grande parte dele, o que preocupou muito sobre os animais que dependiam da água para sobreviver. As dolinas podem causar devastação tanto para humanos quanto para animais, sem distinção. Número 15. Dolina da Árvore Antiga. Voltando à China, como já mencionado, o país tem muitas dolinas, e em 2022 eles descobriram mais uma. Esta era tão profunda que também tinha uma floresta crescendo dentro dela. Para ser mais específico, ela tinha 192 metros de profundidade, o que é bastante considerável. Dentro da dolina havia uma área cheia de vida, incluindo árvores de até 40 metros de altura, que moldaram seus galhos para alcançar a luz solar que entrava pelo topo. Com base nesta descoberta e no fato de haver múltiplas entradas para o local, muitos acreditam que há espécies ainda não descobertas vivendo dentro da dolina, o que não seria surpresa, considerando o outro sumidouro chinês mencionado anteriormente. Nunca se sabe até investigar. Número 16. A Dolina que voltou. Estamos indo para a Flórida mais uma vez, e desta vez não é uma questão de diversão. Em 2023, eles enfrentaram um problema quando uma dolina que pensavam estar estabilizada reabriu, ameaçando causar ainda mais danos. O que quero dizer com isso? Bem, em 2013, o local onde a dolina se abriu era bem embaixo de uma casa. Um homem chamado Jeffrey Bush estava dormindo quando o buraco apareceu e ele não conseguiu escapar a tempo sendo sugado. Seu corpo nunca foi recuperado. As autoridades ficaram tão assustadas com o que a dolina poderia fazer que demoliram a casa restante e deixaram o local em paz. No entanto, a dolina voltou, maior do que nunca, e se continuar a crescer, outras pessoas podem estar em perigo. Como eu disse, não há graça nenhuma nisso,
e nunca é algo bom quando uma vida é perdida. Número 17. A Grande Caverna da Dolina. Anteriormente, eu falei sobre uma dolina que pode ter preenchido uma caverna antiga, mas agora estou falando sobre uma grande caverna encontrada em uma dolina na China. Essa enorme caverna tem um volume estimado de cerca de 6,7 milhões de metros cúbicos, e a dolina em si tem 200 metros de profundidade. Uma jornada e tanto para descer até lá. E aposto que ninguém esperava encontrar uma caverna desse porte. Embora eu não possa afirmar com certeza o que havia dentro desta caverna, podemos pelo menos apontar para certas coisas sobre o passado, como quando foi formada e o que poderia ter habitado o interior, além de avaliar se a dolina poderia se abrir ainda mais, dependendo da resistência dos materiais ao redor. Número 18. Dolina do Cavalo. Para quem já viu A História Sem Fim, prepare-se para um pouco de catarse que vai melhorar suas memórias de infância. No início de 2024, no Vale de San Fernando, uma dolina se abriu exatamente no lugar certo e no momento certo para prender um cavalo. A má notícia é que ele ficou preso no buraco, mas a boa notícia é que não foi completamente tragado, ficando apenas com o pescoço para fora. O dono logo encontrou o cavalo preso e chamou uma legião de bombeiros para resgatá-lo. E felizmente, graças aos esforços combinados, eles conseguiram tirar o cavalo, chamado Lucky, do buraco, e o animal sofreu apenas alguns ferimentos leves. Número 19. O Poço dos Gênios. Quando se trata de dolinas, elas às vezes são vistas como tão estranhas e misteriosas que acabam inspirando várias lendas sobre o que pode estar dentro delas. Por exemplo, no Iêmen, os moradores locais falam sobre o Poço de Barhut, um sumidouro natural que eles acreditam ser amaldiçoado e habitado por gênios. E não são como o gênio bonzinho de Robin Williams no filme Aladdin. Eventualmente, alguém decidiu descer no poço e descobrir o que realmente havia lá dentro. E como esperado, os resultados foram um pouco decepcionantes. Surpresa, surpresa, porque o que encontraram lá dentro foram cobras, animais mortos e algumas plantas. Mas a coisa mais misteriosa de todas era o cheiro desagradável que emanava do buraco. Será que gênios têm mau cheiro? Número 20. Dolina do Banco. Este não é sobre uma dolina que engoliu um banco, mas sim uma que apareceu em uma estrada na Flórida, onde as autoridades saíram para consertá-la. Porém, ao cavarem, descobriram que a dolina não havia sido causada por eventos naturais, mas sim por alguém que estava tentando cavar um túnel subterrâneo em direção a um banco para cometer um roubo no estilo de filme. O túnel era apenas largo o suficiente para que uma pessoa rastejasse nele de barriga para baixo, parecendo algo saído diretamente de um filme ou de uma certa série antiga que costumava passar na TV. E assim, encerramos nossa jornada pelos incríveis buracos de afundamento e todas as coisas que foram encontradas neles ao longo dos anos. Você ficou impressionado com o que foi descoberto no fundo desses poços, aparentemente sem fundo, ou acha que foi algo bem dentro do esperado? Conhece outra dolina que tinha coisas estranhas em seu interior? Conte tudo nos comentários abaixo. Confira também outros vídeos legais que estão aparecendo na tela, e nos vemos na próxima.